Então vamos lá. E agora presta atenção aqui em mim, tá? Uma empresa do e-commerce teve a emissão de suas notas fiscais eletrônicas completamente bloqueada no estado do Ceará. Por quê? Por conta de débitos de ICMS. É mole. O resultado, a operação foi totalmente paralisada, sem nota, sem venda, sem faturamento, sem nada. Você sabe o que acontece numa empresa quando tudo isso chega nesse cenário? É o pandemônio. E olhe, não foi um caso isolado. Isso aconteceu e acontece muito mais do que deveria acontecer no Brasil, tá? Mas a boa notícia é que a empresa foi até a justiça e a justiça foi direta e disse: isso é ilegal. A decisão foi proferida em 17 de março de 2026, então é bem recente, 11ª Vara da Fazenda Pública de Fortaleza. E olhe, hoje eu vou te explicar o que está por trás disso, o que é esse nome técnico na prática e o mais importante, o que você pode fazer se isso acontecer com a sua empresa, tá? Fica comigo até o final, que vai valer cada segundo. Eu vou dividir esse vídeo em alguns blocos para facilitar essa explicação. O primeiro bloco, nós vamos tratar da sanção política tributária. O que é isso, né? Mas, doutor Ricardo, o que é exatamente esse bloqueio de notas fiscais? É legal que o Estado faça isso? Não, não é legal. Nem um pouco, é absolutamente ilegal. Esse tipo de prática tem um nome no direito tributário, a gente chama isso de sanção política, e presta atenção, tá? Sanção política é quando o fisco, seja ele federal, estadual, municipal, tanto faz, tenta forçar com que o contribuinte pague o imposto usando pressão disfarçada, em vez de usar o caminho legal, né? E aí sim, ele vai lá e aperta onde dói, ele corta o oxigênio da empresa. Alguns exemplos práticos disso eu vou trazer aqui, tá? Bloqueio de emissão de nota fiscal, apreensão de mercadoria no posto fiscal, a suspensão do cadastro de empresa no estado, o fechamento de estabelecimento comercial, depósito, ponto de venda, a proibição de movimentar mercadoria entre as filiais, tudo isso é sanção política. E veja, isso é muito importante. Nesse caso especificamente, o problema não é cobrar o tributo. O fisco tem todo o direito para cobrar tributo e aqui ninguém discute isso. O problema é como ele cobra. Esse tipo de pressão para paralisar a empresa, isso é um absurdo e é ilegal, mas isso acontece, tá? Agora vamos para o bloco 2, né? O que diz o Supremo Tribunal Federal sobre esse tema? Olha, não é só a decisão do Ceará que disse que era ilegal. O Supremo Tribunal Federal já consolidou esse mesmo entendimento e não é recente, há décadas. Olha, vou deixar até aqui uma tabelinha de súmulas para vocês visualizarem. Agora volta para a tela, olha bem para mim. São 3 súmulas que o STF já deixou esse tema muito esclarecido. A primeira delas é a súmula 70. Ela diz, em linhas gerais, que é proibido fechar o estabelecimento do empresário para o pagamento de tributo, tá? Tem uma súmula A323, que diz também que é proibido apreender mercadorias da empresa, com a mesma finalidade, para o pagamento de tributos. E tem a súmula 547, que ela diz que não é permitido bloquear a atividade empresarial por causa de dívidas, ou seja, para pagamento de tributos. As 3 súmulas, elas são uníssonas no mesmo tempo. E tem mais, o STF até foi além, firmou isso em uma decisão de peso, que é o tema 856. Isso aí é muito mais do que a simples apresentação de súmulas. O tema 856, ele diz que o governo não pode cortar o direito de você trabalhar, operar a sua empresa, como forma de te forçar ao pagamento de imposto. É mais ou menos isso. O fisco quer morder a parte dele, tudo bem, mas existe um caminho certo para isso. E é esse caminho que ele corta quando ele impede a emissão da nota fiscal. Ele não segue o caminho certo, tá? Vamos lá ao nosso bloco 3. E qual é o caminho correto, então, doutor Ricardo? Mas, doutor Ricardo, então o Estado pode fazer algo para cobrar o tributo? E se ele fizer isso comigo, o que eu devo fazer? Vamos lá. O caminho correto é esse que eu vou explicar para vocês, ele é bem simples. Vou deixar até um fluxograma desse processo aqui para vocês, tá? Agora preste atenção em mim e olha aqui na tela. Primeiro, o Estado lança a dívida oficialmente, ou seja, te notifica e diz quanto é que ele apurou e diz que você está devendo. Segundo passo, vem a cobrança administrativa. Lá você pode receber notificações, pode se defender no processo administrativo, pode recorrer, pode discordar. Terceiro passo,
Se não resolver, aí sim a dívida entra no cadastro oficial da Receita. E o quarto, agora sim, o Estado pode fazer a cobrança judicial. É o que nós chamamos de execução fiscal. Esse é o caminho certo. E ele é bem mais demorado, né, para o Estado, você percebeu? E é isso que a lei manda fazer. Mas tem gente que gosta de brincar com fogo, né? E aí quando o judiciário corrige o rumo, reclama que a justiça é lenta, que o contribuinte tenta emitir notas que estão travadas, mas veja, essa é a regra, respeitar a legislação. E por que que isso acontece, né? Doutor Ricardo, o STF já decidiu, já tem súmula, a justiça já falou, por que é que os estados ainda fazem isso? Porque funciona. É simples assim. Essa é a parte mais preocupante da história. Quando a empresa fica sem emitir nota, o negócio para, a conta não fecha. Os empresários não têm tempo para discutir na justiça. Ele precisa vender amanhã, de manhã, logo cedo, quando ele abrir a loja. Tá? E não é isso que acontece. Quando se impede a emissão de nota, o cenário é caótico. A sequência desse bloqueio de emissão de nota é a pior possível. O bloqueio da nota ocorre no dia zero. Em poucos dias, o faturamento da empresa cai a zero. O fluxo de caixa entra em colapso, os fornecedores começam a pressionar, os funcionários ficam em risco com as obrigações trabalhistas. A briga na justiça, que é o caminho correto, vira uma correria para sobreviver. Se alguém já te vendeu isso como um procedimento normal do fisco, tome cuidado. O bloqueio de mercadorias não é procedimento normal. O normal é que a gente entenda isso como uma conduta ilegal do fisco. Ele não pode forçar, mediante instrumento político, o pagamento de tributo. Agora preste atenção. Eu não estou dizendo aqui que não deve pagar os seus impostos, que o fisco não pode cobrar. O que eu estou dizendo é que tem um jeito certo, um processo justo, um direito a ser seguido, um procedimento. Ninguém pode tirar isso de uma regra fiscal e colocar você numa situação de absoluta vulnerabilidade, tá bom? Mas, doutor Ricardo, se isso acontecer comigo, o que é que eu devo fazer? E aí sim, preste atenção, são 3 passos imediatos muito importantes. O primeiro dele, não pague sob pressão, nem antes de falar com um advogado tributarista ou um contador. O que foi pago na marra pode não ser recuperado, mas fica muito mais difícil se você quiser a recuperação. Segundo, registre tudo, print de tela, sistema bloqueado, e-mail do fisco, data, valores que você deixou de vender, tudo isso é sua proteção no judiciário. Terceiro, peça em um processo judicial uma liminar de urgência. É muito comum que, assim como na decisão do Ceará, os juízes liberem a emissão das notas fiscais e retirem o bloqueio da atividade. Esse é o caminho mais assertivo para você conseguir seguir. E isso vai trazer o resultado que você precisa. O prazo entre o bloqueio e a decisão judicial é um grande vilão nesse momento. Isso pode ser de horas ou de dias, né? Ou de meses. Se você tiver um suporte jurídico certo, talvez você consiga isso em uma semana e meia. Mas já imaginou que é passar uma semana com sua empresa parada sem emitir nota fiscal? É um demônio, né? Pois é. E aí sim, nós chegamos nas conclusões. Veja, isso é muito importante. E nesse caso, a decisão da 13ª Vara de Fortaleza, ela não só trouxe uma vitória para a empresa do e-commerce no Ceará, mas ela reafirmou uma regra clara de direito tributário. Não é possível sanção política para pagamento de tributo. O fisco não pode fechar a empresa para forçar o pagamento de tributo. Isso não deve acontecer. Inclusive, a Constituição Federal, lá no artigo 170, ela diz que o direito de trabalhar, de empreender, é garantido por lei. A Justiça, quando ela precisa agir, ela deve ser acionada. O fisco quer morder a parte dele, ninguém tem dúvida disso, né? E ele vai fazer isso, especialmente usando desses atalhos ilegais que funcionam contra quem não está preparado, não tem orientação certa, tá? A pergunta que fica é: a sua empresa está preparada para uma situação como essa? Tem um advogado ou um contador do seu lado? Antes de que o problema aconteça, pode ser um luxo, mas em algumas situações não é. É uma necessidade negocial. Você tem que manter uma rotina, você tem que conseguir faturar. E se esse vídeo foi útil para você, eu peço que você deixe aqui o seu like, compartilhe com aquele seu amigo empresário e que precisa saber desses conteúdos. Se inscreva para não perder os nossos próximos vídeos. E para não esquecer, lembra de me seguir, porque é melhor que eu lhe conte do que o fiscal.